Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de Linguagens e Técnicas de Programação. Nessa nossa videoaula, nossa segunda videoaula, nós vamos continuar a falar sobre conceitos relacionados à programação, mas agora conceitos mais específicos, mas conceitos também indispensáveis, que a gente vai utilizar em todo o decorrer da disciplina. O objetivo dessa segunda videoaula, então, é apresentar para vocês alguns conceitos, alguns comandos relacionados à criação de variáveis, à atribuição de valores a variáveis, a entrada de valores em programas, a saída de valores em programas, mas com a diferença de que agora, nessa segunda aula, nós já vamos trabalhar esses conceitos, primeiro de maneira teórica, mas depois nós vamos vê-los também na parte prática. Nós começamos aqui lembrando um conceito visto na primeira videoaula, que é o conceito de um programa de computador. Um programa de computador é um tipo especial de algoritmo que foi projetado usando apenas um conjunto de ações que podem ser entendidas por um computador. Então, esse é o conceito, né? Esse conjunto de ações, elas são escritas, como a gente viu na primeira videoaula, são codificadas numa linguagem própria, que é a linguagem que o computador entende, né? Então, essa linguagem ela tem um conjunto próprio de regras que elas devem ser seguidas para que seja possível criar esse programa. Nós vimos também na primeira videoaula alguns exemplos de linguagens de programação. Então, tem o Java, tem o C, tem o Pascal, PHP. E nós falamos lá também que, independente da linguagem que eu escolher para programar, os conceitos utilizados, o conteúdo que a gente está vendo nessa disciplina, ele é válido. Porque nós estamos vendo conceitos aqui, pessoal, que são válidos para qualquer linguagem. Porque são conceitos que envolvem mais a questão da lógica matemática. E essa lógica, ela é, como a gente falou na primeira aula, ela é muito mais importante que a linguagem de programação em si. Porque quando o programador conhece a lógica de programação, para que ele possa programar em uma linguagem, ele só precisa de se adaptar à linguagem, de se adaptar às regras que a linguagem utiliza para que o programador possa programar nessa linguagem. Porque a lógica ele já sabe. Entre as linguagens de programação, a diferença são símbolos, são comandos que são um pouquinho diferentes de uma linguagem para outra. Mas a lógica de programação ela é sempre a mesma, independente da linguagem que eu for trabalhar. Por isso, a lógica é muito mais importante que a linguagem de programação. A lógica é o essencial. Depois de recapitular esse conceito, a gente entra agora com a definição de variável, que é um conceito que é muito importante para a programação. A variável, então, é um espaço na memória do computador, destinado a um dado que é alterado durante a execução do algoritmo. Então, na programação, variável nada mais é que um pedacinho, uma posição de memória que eu tenho no meu computador, e essa posição de memória ela vai ser utilizada para armazenar um valor que vai ser utilizado durante o meu programa. A grosso modo, aqui, se a gente fosse pensar em um exemplo, voltando naquele exemplo de equação do segundo grau, eu quero calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu estou fazendo um cálculo, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse cálculo de b ao quadrado menos 4ac, ele está sendo armazenado numa variável, que é uma variável delta. Se você pensar nisso computacionalmente, na programação em si, delta é uma variável, porque eu vou executar um cálculo
e vou armazenar o resultado desse cálculo em delta, na variável delta. Depois eu posso utilizar o delta no decorrer do meu programa para outras finalidades. Poderia mostrar o resultado dessa variável como resultado final do meu programa. Eu poderia realizar algum cálculo utilizando essa variável delta. Mas delta é uma variável, então, porque eu vou ter um valor armazenado em delta, e esse valor de delta vai ser utilizado para alguma finalidade dentro do meu programa. É essencial, eu vou criar essa variável delta, e é essencial que eu crie se esse delta vai ser utilizado durante o programa. Porque caso seja um cálculo que não tem uma finalidade, eu não vou utilizar esse delta para nada no meu programa, eu não preciso dessa variável. Então, é interessante falar também que essas variáveis que eu criar dentro do meu programa, podem ser diversas, elas só vão ser utilizadas enquanto o programa estiver sendo executado. Então, as variáveis elas só estão disponíveis enquanto o meu programa estiver sendo executado. Variável ela tem um valor que é mensurado durante a execução do programa. E outro ponto interessante que a gente vai entrar aqui no próximo slide é a questão do nome de uma variável. Toda variável que eu vou utilizar no meu programa, obrigatoriamente, ela precisa de ter um nome. Porque o nome é a maneira que o programa vai encontrar de referenciar, de localizar essa variável. O programa identifica a variável através do nome que a variável possui. E a definição do nome da variável, ela segue alguns critérios, que é o que está sendo mostrado nesse slide para vocês. Então, todo nome de variável, obrigatoriamente, ele tem que começar com uma letra ou com um sublinhado. Então, obrigatório, tem que começar com uma letra e um sublinhado. Independente de com o que ela começa, o restante do nome da letra, exceto o primeiro caractere, ele pode ter outras letras, pode ter mais números, pode ter sublinhados e também pode ter número. Então, a variável pode ter no nome letras, números e sublinhado. Mas o primeiro caractere, obrigatoriamente tem que ser uma letra ou um sublinhado. Outro ponto, não pode ter no nome da variável um caractere especial, ou um acento, uma cedilha. Apenas letras, números e sublinhados. Eu não posso acento, não posso colocar cedilha, não posso colocar, eu falo caracteres especiais aqui, um E comercial, uma arroba, um simples de porcento, isso não pode ter no nome da variável também. O nome dela não pode ter um espaço em branco, tem que ser contínuo, o nome tem que ser contínuo. Boa parte das linguagens faz uma diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, uma variável que eu coloque o nome dela de delta, como a gente citou anteriormente, e eu coloque delta começando com D maiúsculo e o restante das letras todas minúsculas, é diferente de uma variável delta que eu coloque delta com as 5 letras maiúsculas. Então, algumas linguagens fazem essa diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Por último, isso é uma definição de todas as linguagens, o nome de uma variável ele não pode conter palavras reservadas. Então, o que seriam palavras reservadas? Palavras reservadas são palavras que são utilizadas para comandos que eu vou utilizar na minha linguagem, para comandos, para operadores. Então, por exemplo, eu tenho um comando que é o comando for. Eu não posso ter uma variável que se chame for, porque for é o comando, que tem a sua função, que nós veremos posteriormente.
Eu tenho um operador que é o operador AND. Então eu não posso ter uma variável que se chame AND, porque AND é um operador. A gente vai ver também posteriormente qual é a finalidade desse operador. Então, a variável ela não pode, o nome dela não pode ser o nome de uma dessas palavras reservadas. Então, esses são alguns critérios para definição de nomes de variáveis que a gente precisa seguir para essa definição. Segue aqui uma pequena classificação entre variáveis que podem ser primitivas ou derivadas. Uma variável primitiva, ela trabalha com a representação de dados básicos, que seriam números ou letras. Então, a grande maioria das variáveis que a gente define são variáveis primitivas, porque elas trabalham basicamente com letras, com um conjunto de letras ou com números. Nós vamos ver depois, aqui posteriormente, que existem várias categorias de variáveis primitivas. Aí a diferença, basicamente, é o tipo de dados que vai ser, o tipo do dado que vai ser armazenado nessa variável primitiva. Mas a gente vai ver isso posteriormente aqui nessa videoaula ainda. E tem, por outro lado, as variáveis derivadas, que são uma variável, são aquelas variáveis que elas possuem mais de um tipo, de mais de um elemento primitivo. Então, uma variável primitiva é uma variável única que armazena um número, ou uma letra, ou um conjunto de letras, enquanto uma variável derivada ela possui mais de um elemento primitivo. Então, ela pode armazenar vários números, várias palavras. Acho que uma comparação bacana aqui para diferenciar primitivo e derivado, vindo da matemática, que é a especialidade de vocês, seria que uma variável primitiva é um número normal, um número comum. Agora, uma variável derivada poderia ser uma matriz, porque quando eu tenho uma matriz, eu tenho ali vários números armazenados. Então, uma matriz é uma variável derivada, porque ela possui vários números armazenados dentro dela. Nós vamos basicamente estudar na nossa disciplina os 4 principais tipos primitivos de variáveis, que são inteiros, reais, letras, caracteres, ou o tipo lógico. Então, essa divisão aqui, essa definição de tipo de variável, ter um tipo de variável, é importante porque sempre que a gente for dentro do programa precisar de utilizar uma variável, a gente precisa obrigatoriamente definir, informar para o programa qual é o tipo que essa variável, a qual tipo essa variável pertence. Então, se eu vou lá, eu vou calcular o meu delta, eu preciso de falar que o meu delta ele é inteiro, ou seja, o valor que vai ser armazenado na minha variável delta é um valor do tipo inteiro. Então, se eu declarei uma variável que é do tipo inteiro no meu programa, essa variável só pode receber valores inteiros. Então, em nenhum momento do programa, essa variável pode passar a receber letras, por exemplo. Então, se ele é inteiro, essa variável vai precisar de receber apenas valores inteiros. Então, se em algum momento do programa eu tentar armazenar nessa variável um valor decimal, o programa vai dar erro, porque essa variável ela foi definida para receber apenas valores inteiros. Ela vai poder receber apenas valores inteiros. Eu tenho essa diferenciação entre inteiros e reais, né, que são 2 tipos que são numéricos, mas a grosso modo, para a programação, a gente define que reais seriam números que são números decimais, enquanto inteiros são apenas números inteiros. Mas aí vocês, enquanto estudantes de matemática, podem falar, poxa, professor, mas
todo número inteiro, ele é real, certo? Todo número inteiro faz parte do conjunto de reais. Então, eu poderia utilizar só reais, não utilizar inteiro. Porque o tipo real engloba o tipo de dados inteiros. Se eu tenho um valor inteiro 5, esse 5 também é real. Mas para nós na programação faz diferença utilizar inteiro real, partindo da questão da quantidade de memória que o computador utiliza. Porque quando eu trabalho com uma variável que é do tipo inteiro, essa variável inteira ela ocupa bem menos espaço na memória do computador que uma variável do tipo real. Então, por isso a gente tem essa separação entre inteiros e reais, por causa da quantidade de memória que é ocupada no computador. Quando eu trabalho com inteiro, eu ocupo menos memória no computador. Também tenho nos meus programas a necessidade de armazenar valores que são letras, que são textos. Então, para isso eu tenho tipo caractere, string, char. O caractere em si, ele é um caractere apenas. Então, uma letra apenas, um símbolo apenas. Então, um caractere. Então, se a variável é do tipo caractere, ela armazena uma letra, um símbolo, apenas um caractere. Agora, se eu tenho uma variável que ela é string ou char, string e char, na verdade, essa nomenclatura, ela vem da linguagem que a gente vai trabalhar. Algumas linguagens definem que um conjunto de letras é uma string, algumas linguagens definem que o conjunto de letras é char. Então, essa definição, mas essa diferença. Mas quando a gente define char ou string, é importante falar que eu preciso definir a quantidade máxima de caracteres que essa variável vai poder armazenar. Então, se eu tenho uma variável, eu vou dar o nome dessa variável de e-mail. Essa variável é do tipo char. Então, eu preciso definir quantos caracteres essa variável e-mail pode armazenar. Então, eu posso falar que ela é char 30, ou seja, ela pode receber no máximo 30 caracteres. Então, eu preciso obrigatoriamente fazer essa definição da quantidade de caracteres que essa variável string ou char pode receber. E por último, eu tenho também as variáveis que são lógicas, variáveis booleanas. Esse valor ele é utilizado para casos em que o meu programa precise de lidar com comparações, com sim ou não, com 0 ou 1, com verdadeiro ou falso. Então, eu tenho necessidades em que eu posso trabalhar com esse valor lógico, que seria apenas uma opção ou outra. Então, esse valor lógico, esse valor booleano, ele é o tipo de variável que ocupa menos espaço de memória do computador, porque ela apenas define isso, um verdadeiro ou falso, um 0 ou 1. Vamos passar agora para uma parte que seria mostrar para vocês quais são as etapas necessárias para a criação de um programa. A primeira delas tem a ver com tudo que a gente falou até agora praticamente. A gente falou tanto de variáveis, então a primeira etapa seria a declaração das variáveis que eu vou precisar de utilizar no meu programa. Então eu preciso, de preferência no início do programa, declarar quais são as variáveis, os nomes das variáveis que eu vou utilizar e o tipo de cada uma dessas variáveis. Coloco para vocês aqui um exemplo, baseado aqui em pseudocódigo, em que estou declarando uma variável chamada i,
do tipo inteiro, duas variáveis, uma x e uma y do tipo real, uma variável com o nome b, que é lógica ou booleana, né? E uma variável com o nome de c, que é do tipo caractere. Então, eu declaro as variáveis preferencialmente no início do meu programa. A partir daí tem operações de entrada ou de leitura. Então, operações de entrada e leitura são aquelas operações que eu faço no meu algoritmo, no meu programa, que fazem com que o meu computador busque no dispositivo de entrada ou ali no teclado, no mouse, que ele busque no dispositivo de entrada os dados que vão ser utilizados durante a execução do meu programa. Então, vou buscar os valores que vão ser armazenados nas variáveis. Afinal de contas, um programa que eu crio, ele só vai ter sentido a partir do momento em que o usuário possa informar os valores que vão ser processados. Não é verdade? Então, eu preciso desse mecanismo que vai permitir com que o meu programa leia as informações. Então, para isso, as operações de entrada de dados, para que o usuário possa possa fornecer para o computador as informações que vão ser necessárias para as operações do meu programa. Então, essa é a finalidade das operações de entrada. Permitir para o usuário fornecer informações para o computador, processar, para que o usuário possa fornecer informações para serem processadas pelo meu programa. Então, via teclado, via mouse, informações que estão talvez armazenadas em um arquivo. Então, em pseudocódigo, a sintaxe é essa. Leia o nome da variável. Ou seja, a informação que for fornecida para o meu programa vai ser armazenada nessa variável que vai ser colocado o nome aqui depois do comando leia. Em seguida, operações de atribuição. Então, as operações de atribuição, elas são a maneira existente para eu poder armazenar dados nas minhas variáveis durante a execução do meu programa. As variáveis elas só têm sentido se eu tiver um valor armazenado nelas durante a execução do meu programa. Então, um valor que eu vou atribuir diretamente, como aqui no meu primeiro exemplo. Então, minha variável recebeu o número 3. Ou um resultado de uma expressão, de um cálculo. Então, poderia colocar que tenho usado muito esse exemplo, né, gente? Que a variável delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, um cálculo, e o valor desse cálculo foi armazenado em uma variável. Então, atribuição vem disso. Em eu passar um valor para uma variável. Porque a variável ela só tem sentido eu ter essa variável no meu programa se eu tenho um valor armazenado nela. Então, se eu não tenho um valor armazenado na variável, não tenho nenhum cálculo efetuado com ela, não tem sentido eu ter essa variável. Então, operações de atribuição, principal objetivo é esse. Fornecer valores para as variáveis para que eu possa processar esses valores no meu programa. Esses valores eles podem ser passados diretamente ou através de um cálculo. Então, esse em pseudocódigo é a sintaxe das minhas operações de atribuição de valores. Por último, tenho aqui as operações de saída ou de escrita, que aí seria as operações que são responsáveis por fornecer uma informação processada pelo meu programa para o usuário. Então, através de uma operação de saída, meu usuário recebe uma informação do meu programa. Então, o usuário pode receber essa informação via tela, via um monitor,
Pode receber via impressora, então através de uma impressão realizada. Pode receber gravando um valor, o programa gravando o valor em um arquivo no computador. Então, através dessa operação de saída, o usuário vai ter um retorno do que o programa fez. Então, pode ser informado aí para o usuário o valor de uma variável, o resultado de um cálculo, o resultado final do programa, ou uma mensagem que o programa quer passar para o usuário, informando algo que o programa precise que o usuário realize, ou uma mensagem de erro também é um bom exemplo. Uma operação de saída pode ser mostrar para o usuário o erro que o programa encontrou. Então, são operações de saída, operações que fazem a comunicação do programa para o usuário. A gente viu lá atrás, anteriormente, a operação de entrada, que seria a comunicação do usuário com o programa. Então, saída seria o reverso. Em pseudocódigo, aí essa seria a sintaxe. Então, um exemplo aqui seria: escreva e a variável que eu quero escrever, que eu quero mostrar na tela para o usuário. Então, um exemplo básico, aqui na verdade 2 exemplos, né? Bem simples aqui de algoritmos que utilizem operações de entrada, de atribuição e de saída, para que a gente possa rapidamente definir aqui o que seriam as funções de cada uma desses pequenos pseudocódigos aqui. Então, no primeiro exemplo, um exemplo bem simples aqui, eu tenho um comando escrever que mostra para o usuário uma mensagem na tela. Então, escreve para o usuário na tela: digite um caractere. Então, essa informação ela é mostrada para o usuário na tela. Quando aparecer essa mensagem para o usuário na tela, vai ser realizada a segunda linha do meu pseudocódigo, que é esse ler C. Ou seja, o usuário vai digitar um caractere na tela e o caractere que o usuário digitar vai ser armazenado numa variável, que é a variável C, que, lógico, foi declarada anteriormente. Eu não posso executar operações em uma variável que não foi declarada. Eu declaro a variável primeiro, só depois que eu declaro eu posso utilizar essa variável. Então, aparece para o usuário a mensagem: digite um caractere. O usuário digita o caractere e o caractere vai ser armazenado nessa variável C. E, por último, vai ser mostrado para o usuário na tela uma mensagem: você digitou e C, a variável C. Então, aqui no pseudocódigo mostra que entre aspas duplas fica a mensagem que a gente programou para que seja mostrado na tela, e fora das aspas duplas, depois da vírgula, o valor de uma variável que vai ser mostrada na tela. Então, eu posso utilizar operações escritas para mostrar frases, para mostrar uma variável, ou para mostrar uma frase junto com uma variável aqui nesse pseudocódigo. É interessante mostrar, falar aqui também, que como eu tenho essa linha ler aqui, logo depois que eu executar a operação de escrita, a mensagem digite um caractere, o programa vai ter uma parada com esse ler C, porque a operação ler ela causa uma parada na execução do meu programa. Ela deve provocar uma parada porque ela precisa esperar o usuário digitar uma informação no teclado. Então, o programa para até que o usuário digite uma informação no teclado. Quando o usuário digitar uma informação no teclado e apertar o Enter, a execução do programa continua. Aí sim, vai ser executada a próxima instrução, vai ser executada aqui se escrever com essa mudança, né, de mostrar, além da frase, o valor da variável C. Então, a operação de leitura, o ler causa essa pausa no programa. O escrever não causa nenhuma pausa.
Porque eu escrever ele apenas mostra uma mensagem imediatamente na tela, enquanto o ler precisa de uma pausa para que o usuário possa informar o que o meu programa vai ler. Então eu preciso dessa pausa no ler. Aqui o exemplo de baixo é basicamente a mesma coisa. Eu peço para o usuário digitar um número. O usuário vai digitar um número. O número que ele digitar vai ser lido e gravado nessa variável n. Eu vou realizar um cálculo. Tem uma variável chamada dobro. E a variável dobro vai ser atribuído à variável dobro o valor de n vezes 2. Então, eu vou fazer um cálculo de n vezes 2. E esse valor vai ser gravado aqui na minha variável dobro. E por último, eu tenho aqui a operação de escrita, em que eu vou mostrar o resultado na tela. Vou mostrar a frase. O dobro do valor digitado é... e o valor da variável dobro. Mostro para vocês aqui primeiro em pseudocódigo. E agora a gente vai passar por um próximo momento em que a gente vai ver as operações que nós vimos aqui de atribuição, de leitura e de escrita em uma linguagem de programação. Então, nós vamos passar a utilizar agora um software de linguagem de programação. A linguagem que foi escolhida para trabalharmos durante a disciplina é a linguagem C. Então, nós vamos trabalhar com C durante toda a disciplina. E o software de linguagem de programação que a gente vai utilizar para ver esses exemplos na parte prática é um software chamado de CodeBlocks. Então, toda a parte prática da disciplina, quando a gente for ver construção de programas, funcionamento dos programas, sempre vai ser feito nesse software CodeBlocks, na linguagem C. Gostaria, mais uma vez, de deixar claro para vocês que a escolha do C enquanto linguagem foi feita apenas por critério didático. O C é uma linguagem bem didática, bem simples, ela facilita bastante o entendimento da programação. Por isso, eu optei pelo C. Mas a lógica envolvida, que, como a gente falou antes, é a parte principal da nossa disciplina, ela não depende da linguagem. Que vocês vão ver aqui de programação, de exemplos em C, a lógica envolvida ela é aplicada para qualquer linguagem. A questão de trabalhar com C aqui é apenas uma opção, porque a gente precisa definir uma linguagem para ser utilizada durante a disciplina. Então, passo aqui agora para um software, né? Para o nosso CodeBlocks. Vocês devem ter visto a instalação dele na nossa aula inaugural. Eu vou criar aqui um exemplo bem simplesinho para que vocês possam visualizar como funciona a questão de entrada e saída de valores, utilizando aqui a nossa linguagem em si. Vou apagar o que já está aqui digitado no meio do nosso programa. E vamos começar aqui da seguinte maneira, olha só. Então, eu tenho aqui o que está aqui no começo do programa, essas duas linhas aqui, esses dois includes, eles sempre vão estar aqui em todos os programas que vocês vão utilizar, porque eles são a inclusão aqui de bibliotecas que são utilizadas para que as funções, para que os comandos que a gente vai trabalhar aqui abaixo funcionem. Então, isso sempre vai estar aqui no início do meu programa. E a gente vai sempre digitar o nosso código aqui, dentro desse main, dentro do meu programa principal. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável chamada de número inteiro.
Então, uma variável do tipo int chamada de número inteiro. Então, assim eu declarei uma variável chamada número inteiro do tipo int. Poderia atribuir a essa variável número inteiro o valor 2. Ou seja, a variável número inteiro, que é do tipo int, ela vale 2 nesse momento. E eu poderia, através do primeiro comando que a gente vai ver aqui, que é esse printf, mostrar para o usuário o valor da minha variável número inteiro. Olha só, então printf quer dizer, eu quero imprimir na tela uma mensagem. Então eu coloco printf, entre parênteses eu vou definir a mensagem que eu quero mostrar na tela. Olha só, eu poderia definir da seguinte maneira. Vamos colocar aqui. Variável inteira. Isso, só isso. Observem que em todo comando que eu digitei, eu preciso colocar um ponto e vírgula no final. Então, todo comando digitado aqui em C precisa obrigatoriamente ter um ponto e vírgula no final dele. Se eu executar o programa dessa maneira que foi feito, olha só. Então, vou executar meu programa. O que vai acontecer aqui? O programa me mostrou a mensagem, variável inteira, que foi o que eu digitei aqui dentro do meu printf, né? Então, ele mostrou para mim aqui a frase variável inteira. Depois ele mostra aqui alguns dados para finalizar o programa. Não é nada que nós precisamos nos preocupar. Nos manter o que está antes desse process returner aqui. Então, variável inteira, a mensagem que ele mostrou. Mas eu não mostrei, né, pessoal, o valor da variável. Porque para eu mostrar o valor da variável utilizando um comando printf, eu preciso, assim como a gente fez no pseudocódigo, depois aqui das minhas aspas duplas, colocar aqui número inteiro. Porque o número inteiro é a variável que eu quero mostrar. Então, eu quero que o meu printf mostre a frase variável inteira e também mostre a variável número inteiro. Aí eu preciso também me preocupar aqui por último com aonde eu quero mostrar a variável número inteiro. É aqui no final da frase? É no começo da frase? É no meio da frase? Em qual momento aqui da minha frase variável inteira dois pontos eu quero mostrar o conteúdo da variável número inteiro? Eu quero mostrar no final. Como eu quero mostrar no final, eu preciso aqui dentro das minhas aspas duplas, no local aonde eu quero mostrar a minha variável número inteiro, colocar aqui %d. Agora, se vocês executarem, ele vai mostrar a variável inteira 2. Justamente o 2 está no local onde eu coloquei o %d. Vou explicar esse %d agorinha, mas antes vamos fazer um outro exemplo aqui, olha só. Agora com uma variável do tipo float, número real. Então, vamos colocar que número real vale 5,5. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Variável real, dois pontos. E aqui eu quero mostrar número real agora. E eu preciso definir aonde eu quero mostrar a minha variável número real. Quero mostrar ela aqui. Então, vou colocar aqui o meu, não %d. %d seria se fosse uma variável do tipo inteira. Como é uma variável real, %f. Uma variável float, %f. Vou mostrar para vocês como ficaria o resultado do meu programa agora. Variável inteira 2, emendado aqui na frente, variável real 5,50 e eu tenho aqui 6 casas decimais. Isso pode ser melhorado um pouquinho.
duas maiorias possíveis aqui. Primeira delas, vou mostrar uma de cada vez. Coloquei um barra n aqui antes do variável real. Observem que antes as minhas duas linhas estavam uma na frente da outra, estavam emendadas aqui, o layout não estava legal. Como eu coloquei esse barra n, eu pude pular uma linha. Passei para a linha de baixo, dei um Enter. Então, um barra n dentro de um printf faz com que eu passe para a linha de baixo. E estou mostrando aqui o meu 5,5 aqui, né, com 6 casas decimais. Eu posso melhorar isso aqui. Eu posso, dentro da minha variável float, eu posso definir que a variável float ela possui apenas 2 casas decimais. Então, se eu fizer dessa maneira, agora eu tenho só 2 casas decimais na variável real. Então, melhorou o meu layout aqui das informações que foram exibidas na tela. Faço com vocês aqui da mesma maneira um exemplo do tipo char. Então, variável char seria uma variável que é composta por letras. Então, eu preciso definir que a minha variável char pode armazenar no máximo 10 caracteres, por exemplo. E posso já definir aqui que a minha variável, que o conteúdo da minha variável palavra é teste. Então, eu criei uma variável do tipo char, que chama palavra, que pode receber no máximo 10 caracteres. E atribuir para a minha variável palavra o conteúdo teste. Então, palavra agora vale teste. E posso fazer um printf aqui da mesma maneira que a gente fez nos exemplos anteriores. Dei o barra n para pular uma linha. Então, variável char. E agora, como é uma variável do tipo string, eu preciso colocar um barra s aqui. E posso também, caso eu queira, já vou mostrar essa possibilidade aqui, que seria, ao invés de eu mostrar a minha palavra inteira, mostrar apenas um caractere, uma letra da palavra que eu digitei. Olha só. Então, utilizando a linha de cima, então se eu colocar aqui variável char %s palavra, eu vou mostrar o conteúdo da minha variável palavra, né, que vale teste na minha tela. Se eu colocar aqui o meu barra C, eu posso mostrar apenas um caractere da minha variável. Então, eu posso colocar aqui que eu quero visualizar o caractere 0, o primeiro caractere da minha variável palavra. Então, olha só, executando dessa maneira, o que eu fiz aqui? A variável char teste, porque a minha variável palavra vale teste. E quando eu coloquei para visualizar aqui apenas a primeira letra, ele mostrou que só a primeira letra da palavra teste, só o T. Quando eu falo em letras, ele define a primeira letra como 0, gente. Então, a primeira letra é a letra 0, a segunda letra é a letra 1, e por aí vai. Por último, possibilidade de trabalhar com uma variável booleana. Aqui uma variável, dei o nome a ela de t, então ela poderia receber aqui true ou false, um verdadeiro ou falso. Vou colocar ela como false e vou dar um print na tela também para vocês visualizarem o resultado disso aqui. Como minha variável agora é booleana, %i. Então, notem que tem diferença. Isso aqui vocês vão precisar de memorizar, anotar. Quando a variável é inteira, eu quero mostrar o valor dela, %d. Quando é real, %f.
quando é do tipo char, %s. Quando eu quero mostrar apenas um caractere, %c. E por último, quando é booleana, %i. Quando é booleana, eu preciso incluir uma terceira biblioteca, aqui, que é a stdbool. Essa é a única possibilidade que a gente vai ver no curso de precisar de criar de acrescentar um include no meu programa, caso eu vá precisar de trabalhar com uma variável booleana no meu código. Executei. E ele mostra que a variável booleana é 0, porque eu atribuí a ela falso, né? Isso, atribuí a t falso. Então, 0. Então, aqui um programinha bem simples para vocês visualizarem como funciona a questão de mostrar valores na tela. Agora, para dificultar isso aqui um pouquinho, eu vou mudar as minhas operações aqui de entrada desses valores. Então, ao invés de atribuir 2 para a minha variável, eu vou possibilitar ao usuário digitar o valor que ele quer armazenar na minha tela, na minha variável, perdão. Então, vou mostrar para o usuário uma mensagem. Digite um número. E eu vou utilizar uma operação de leitura agora, para que o meu programa leia o que eu quero, para que ele leia o que o usuário vai digitar na tela e armazene o que o usuário digitou na tela na variável número inteiro. Então, para a escrita printf, para a leitura scanf. Então, scanf é o comando utilizado para ler uma informação na tela e armazenar essa informação em uma variável. Então, scanf, entre parênteses, essa é a sintaxe. E eu preciso, entre as minhas aspas duplas aqui, definir qual que é o tipo da variável, passar para o programa qual é o tipo da variável que vai receber o valor digitado na tela. A gente quer que o valor digitado na tela seja armazenado na variável número inteiro, que é uma variável do tipo int. Por isso, aqui dentro, %d. %d por quê? Porque é do tipo inteiro. Quando é inteiro, %d. Quando é do tipo int, %d. Eu quero armazenar isso em qual variável? Na variável número inteiro. E por último, eu preciso colocar antes do nome da variável um e-comercial. Então, essa seria a sintaxe do comando scanf. Então, scanf, entre parênteses, eu vou colocar aqui entre aspas duplas, o tipo da variável que vai armazenar o valor digitado, e depois o nome da variável, com um e-comercial antes desse nome. Dessa maneira, pessoal, o que vai acontecer aqui? Digite um número. Vou digitar aqui o número 3. Vou dar um Enter. Ele me mostrou. Variável inteira 3. Porque o que ele fez aqui? Olha só. Eu digitei o 3. Ele armazenou o número 3 na variável número inteiro e mostrou para mim, através desse printf, ele mostrou para mim o quê? Variável inteira e o valor da variável número inteiro. Vou fazer aqui rapidamente a mesma operação aqui nos outros tipos, mas só para fixar, porque é exatamente a mesma coisa. Então, digite um número,
eu vou fazer um scanf para ler o número digitado, mas agora %f. Isso vai ser armazenado aonde? Na minha variável número real. Aqui no meu tipo char, vamos fazer a mesma coisa. Definir a variável char. Então, printf. E a mensagem vai ser aqui. Digite pode ser uma palavra, pode ser. E vou fazer um scanf aqui. %s, porque é do tipo char, e vou armazenar onde? Na variável palavra. Por último, aqui, printf, digite um valor booleano, um scanf, agora com %i, armazenando na variável t. E vamos executar dessa maneira. Vamos ver se vai dar certo. Então, número 5, ele mostrou. Faltou, ele não pulou uma linha, pessoal. Podia ter melhorado com um /n. Vamos colocar esse /n aqui, antes do digite um número. Vai ser necessário em todos, só para ficar aqui melhor dispostas as minhas linhas no código. Então, digite o número 5, mostrou o resultado da variável inteira. Agora, vamos colocar aqui uma variável do tipo float. Ele mostrou. Uma palavra. Mostrou a variável palavra, que é matemática. O primeiro caractere dela, a letra M. Por último, um valor booleano. Ele mostra aqui o valor booleano. E é isso. A gente viu, então, aqui a possibilidade de mostrar esses valores. A gente viu, então, aqui, na verdade, a possibilidade de trabalhar com entrada e saída de valores, operações de leitura, de escrita, e vimos aqui anteriormente também as de atribuição. Com isso eu fecho essa videoaula. Deixo para vocês aqui apenas as referências que eu utilizei para elaborar esse material. Agradeço vocês pela paciência e pela atenção. E caso vocês tenham dúvida a respeito do material, entrem em contato comigo pelo ambiente virtual ou por e-mail, para que a gente possa saná-las o mais rápido possível, porque esse material aqui ele é muito importante, ele é básico para que a gente possa utilizar, para que a gente possa ampliar a nossa base de programação nas próximas aulas. Muito obrigado.